Estão me perguntando já como fazer para se proteger nesse cenário de eleições, essa questão política, e é sobre isso que a gente vai conversar depois da vinheta. Tá precisando estar gravando, salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motorista Investidor, mais um vídeo. E é uma questão muito importante, uma dúvida muito importante essa, como se proteger nesse cenário político, nessa questão de eleições. E eu quero esclarecer algumas coisas para vocês. Por exemplo, já falando de cara, algumas pessoas estão perguntando se é o caso começar a investir agora ou esperar passar as eleições. E é o caso sim de começar, mesmo que a gente tenha oscilações agora por causa das eleições no mercado de renda variável. Mas é o caso da gente começar a investir. Pelo seguinte, qual é a forma que a gente tem para se proteger? Para proteger o nosso patrimônio, para proteger ele da inflação ou de qualquer outra coisa? É investindo. Então ficar de fora, deixar o teu dinheiro embaixo do colchão ou em qualquer lugar onde não esteja protegido, não esteja rendendo nada, não é o caso. Temos que investir. Bom, eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que é: o melhor momento para investir foi ontem, e o segundo melhor momento para investir é hoje, para começar a investir no caso. Então, eu acho que é inegociável isso. Se tu vai começar a investir, não deixa de fazer isso por causa dessa questão política. A questão é o como e onde tu vai investir. Essa que é a questão, essa que é a pergunta. E antes da gente responder essa pergunta, eu quero deixar algumas coisas claras aqui, certo? Eu vou falar pra vocês como se proteger, mas eu quero deixar algumas coisas claras. Primeiro, eu não vou ficar entrando no mérito político aqui, não vou ficar falando de entrar em detalhes de possíveis consequências. E também tudo que eu trago, quando eu toco no assunto política, é em relação à economia, é em relação ao investimento. Não é pra ficar falando sobre política aqui ou dando opinião. Não é esse o intuito. O intuito aqui é a gente conversar sobre coisas que vão nos ajudar na parte de educação financeira e investimentos. Essa é a primeira coisa que eu quero deixar claro. Outra coisa, eu tenho uma definição clara de que nenhum político vai me ajudar a chegar onde eu quero. Não depende dos políticos, depende de mim e nada mais. Então, essa questão política pode acabar afetando no curto prazo? Pode, com certeza. Mas não é isso que vai determinar, vai ser só uma pedra no calçado. Então, não tem isso em mente que vai chegar o político de qualquer lado que vai ser o salvador da pátria, que vai resolver isso aqui, porque não vai, não adianta. Tu tem que baixar a cabeça, estudar e trabalhar. Ponto final. Deixando isso bem claro. E eu levo isso também muito para os investimentos. Então, independente do resultado da eleição, não importa quem vai ganhar, eu vou continuar investindo, eu vou continuar fazendo a mesma coisa e vamos seguir em frente. Não é isso que vai definir uma coisa ou outra. Outro ponto importante, a gente pega o histórico das eleições, nós podemos ver que teve ano de eleição que a bolsa valorizou e teve ano de eleição que a bolsa desvalorizou. Então não dá pra gente ficar falando aqui, vai valorizar, se fulano de tal, se for eleito vai valorizar, vai desvalorizar. Como que algumas coisas podem estar já precificadas no risco. E outra que a gente pode achar alguma coisa, mas não ter certeza. Então esse é outro ponto aqui que eu quero dizer pra vocês. A única coisa que eu tenho certeza é de que eu não sei o que vai acontecer. E isso é muito importante. Às vezes as pessoas não entendem isso, mas ter certeza de que a gente não sabe o que vai acontecer é sim uma coisa importante. Porque ao contrário daquelas pessoas que ficam já montando cenários e às vezes tem certeza de que vai acontecer aquilo, certeza entre aspas, né?
mas elas acabam tomando atitudes que podem acabar tendo consequências nessa questão de investimento. Então vamos lá. Antes da gente entrar em detalhes de como se proteger, eu quero pedir vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Deixa eu passar esse carro aqui, Siena. Ativar esse sininho de notificações, mandar esse vídeo para outras pessoas, e principalmente fazendo essas coisas, vocês vão ajudar a mensagem chegar em mais pessoas. Bom, quais são as formas que a gente tem para se proteger? Eu falei para você já que ficar de fora não é uma delas, então deixar de investir não é uma delas. E a gente tem uma série de classes de ativos, como eu falo para vocês, o mercado financeiro, ele é imagina um supermercado gigante, só que em vez de a gente comprar produtos de comida, eletrodomésticos e outras coisas, estamos negociando produtos financeiros. É exatamente isso, o mercado financeiro é exatamente isso. E a única coisa, o meu serviço aqui é mostrar para vocês as vantagens e as desvantagens desses serviços financeiros, desses produtos financeiros. Então essa é a minha missão aqui. Se tu quer te proteger dessa questão de oscilações, tu tem que ir mais para renda fixa, por exemplo. Tu pode ir mais para colocar mais dinheiro no exterior. Então tu acha que dependendo do candidato que ganhar, a gente vai acabar tendo grandes oscilações e mais inflação, e tu acha que vão imprimir mais dinheiro, o que vai gerar mais inflação, e não vão ter um tanto controle dos gastos. Não vou entrar no mérito de como está sendo feito agora, as possibilidades, mas enfim, se tu acha isso, aumenta a tua exposição no exterior. E eu não sou o cara de dar dicas, eu falo que não tem dicas no mercado financeiro, mas tem uma forma muito interessante e muito fácil de investir no exterior, que é por meio dos ETFs. Então se tu não investe no exterior ainda, anota isso, ETF. Se tu não sabe, eu vou explicar um pouco o que é, mas foco em estudar mais sobre isso, porque é a forma mais fácil de tu dispor ao exterior. Então se tu não tem exposição no exterior, já investe, e não está exposto, só tem investimentos aqui no Brasil, eu sugiro que tu comece a investir no exterior, porque é uma das principais formas de se proteger do cenário político daqui. Quando tu investe num ETF, tu está investindo num índice, num fundo, tá? Só que ele investe num índice. Então ele não tem ninguém trabalhando para ti para tirar um ativo e colocar outro, performance, nada. Ele investe num índice. Como por exemplo o nosso Ibovespa, só que daí o índice Ibovespa é aqui das empresas brasileiras. Eu tenho um ETF na carteira, é um ETF que é o VOO, VOO. Ele tem essa sigla porque eu invisto nele direto no exterior. Tá? Tu pode investir nele na nossa bolsa brasileira também, pelo ticker IVVB11. Tá? Não é recomendação de compra nem de venda, mas eu quero explicar para vocês o que é. Basicamente, investindo nesse ETF, ou nessa caixa de bombom, entre aspas, eu estou investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, consequentemente do mundo. Então, se eu estou exposto às maiores empresas do mundo, além de eu estar comprando empresas boas e que estão geograficamente diversificadas, eu estou saindo aqui do Brasil, não estou correndo risco aqui do Brasil, e eu estou investindo em dólar, então também fico exposto à questão cambial, a questão do dólar. E isso é muito importante na diversificação e na proteção do nosso patrimônio. E por que o ETF ele acaba sendo melhor, mais fácil? Porque tu não tem que ter o trabalho de fazer um stock picking, de escolher uma empresa, de analisar, listar as empresas que tem no exterior e fazer uma análise, buscar um setor e ver qual o atrativo dela, qual é o diferencial daquela empresa, de olhar os indicadores, de ver o faturamento da empresa, o lucro, os anos anteriores. Tu não tem que fazer isso, porque tu está comprando um ETF. Mas tu vai fazer ver a taxa de administração do ETF, que aí quando a gente está falando do voo, por exemplo, é 0,04, acho que é alguma coisa assim, é muito, muito baixa. Eu não me lembro ao certo quanto que é, mas é 0,0 alguma coisa, ela é muito baixa.
Inclusive, uma curiosidade, a gente ganha até dividendos dos ETFs, investindo direto lá no exterior. Nós ganhamos dividendos também. Então, olha só, a gente se expõe a várias empresas, podemos ganhar, ganhamos dividendos também, e tem exposição ao dólar. Eu vou me cuidar um pouco aqui mais devagar, que eu tomei uma fechada aqui, pessoal. A última vez que eu passei nessa rua, tomei uma baita de uma fechada de um ônibus. Então vou ficar esperto. Formas de se proteger: renda fixa, exterior por meio de ETFs, é muito mais fácil, tu vai gastar muito menos tempo e vai ficar bem mais seguro e diversificado, se expondo assim. Outra forma de se proteger: criptomoedas, né? Tem aí uma moeda que ela é descentralizada. Eu diria as duas maiores, né? Bitcoin e Ethereum. Nós temos uma série de criptoativos. Eu acho que já passamos os 20 mil. Então tem muito projeto novo, muito projeto ruim. E sem o Bitcoin, basicamente, os outros não existem, né? Então os principais aí, Bitcoin e Ethereum, acho que é o mais interessante. Eu acho que não que a gente não tem que ter as outras moedas, mas acho que é o mais interessante para se proteger e ter maior exposição nessas duas. Só que aí tem um contraponto. As criptomoedas, elas oscilam bastante, elas são os ativos que mais têm volatilidade. Então, se tu acabar colocando muito na tua carteira, ainda mais se tu não sabe no que investiu, tu vai estar aumentando o teu risco em vez de diminuir. Então, principalmente se tu é um investidor mais conservador e tá recém começando, cara, coloca ali 1% da carteira, 2% no máximo, tá ótimo. Isso vai depender também do tamanho da tua carteira, mas começa com pouco e é isso aí. Na minha carteira, pra vocês terem uma noção, o meu objetivo é ter entre 3% e 5% de criptoativos. Hoje eu tenho mais porque eles caíram bastante, eu aproveitei essa oportunidade, mas conforme a carteira for aumentando, isso aí vai ser diluído. Não vou ficar com o que eu tenho atualmente, exposição às criptomoedas. Então já falamos aí de 3 formas da gente se proteger. Os fundos imobiliários também, só que lembrando, eu estou falando aqui de renda variável. A renda variável tem que cuidar para acabar não quebrando a cara, porque se tiver volatilidade vai ter no mercado, vai ter nos fundos imobiliários, vai ter nas ações, vai ter em tudo. Mas eu quero dizer para vocês que vocês podem acabar recorrendo a fundos imobiliários e a ações mais seguras. Então eu não vou deixar de investir em ações por causa das eleições, mas eu posso acabar, para tomar uma posição mais defensiva, aumentando um pouco a minha exposição. Vai, filho? Aumentando a minha exposição nas empresas maiores, mais seguras, mais consolidadas. Por último e não menos importante, eu quero falar para vocês sobre como eu de fato vou me proteger e estou me protegendo. E para quem está me acompanhando lá no Instagram, @motostrusvestidor, onde eu vou postando as coisas da carteira, vou postando as compras, compartilhando tudo, eu não mudei nada na minha carteira. Então, se a gente volta lá sobre o que eu falei no início do vídeo, eu não acredito que essa questão política vai me afetar no longo prazo, pode afetar no curto prazo, não tem problema. Se as coisas caírem, tiverem volatilidade, eu vou comprar ainda mais. Então eu não mudei a minha exposição, não mudei minha carteira, não adicionei nem tirei nenhum ativo, não por causa disso, porque eu já monto uma carteira, eu já utilizo uma carteira que ela é diversificada. Eu tenho exposição a empresas, negócios, fundos imobiliários, recebo dividendos todos os meses. Eu tenho exposição ao exterior. Então atualmente eu estou com 16% da carteira investida no exterior, mas vou aumentar para 20%. Então aí até pode ser uma forma de me proteger, mas eu já quero ter 20%, eu apenas não estou. Então mandei até agora, neste mês, agora em setembro, eu mandei R$200 lá para o exterior para aumentar a posição lá. Vou mandar mais, provavelmente mês que vem. Então aí a gente pode até considerar uma medida, mas isso já faz parte da minha metodologia. Então eu já estou diversificado em criptomoedas, ações, empresas internacionais, renda fixa. Eu já estou diversificado. Por isso é importante a gente ter uma metodologia bem definida. Certo, família? Uma metodologia é muito importante.
Por isso que eu fico tranquilo, porque eu vou continuar aplicando minha metodologia. E até não vou ficar gastando tanto tempo aí me preocupando com essas coisas. Simplesmente vou focar no meu trabalho e aplicar a metodologia. Família, é muito importante que vocês deixem suas dúvidas, tá? Deixem suas dúvidas nos comentários. Eu falei mais de classes de ativos e umas formas mais genéricas da gente se proteger, que eu acho que é o mais importante. Mas se vocês quiserem que eu entre em algum ponto bem específico dessa questão, pode mandar nos comentários que eu faça um vídeo falando sobre isso, certo? Então, família, um abraço. Eu vou ficando por aqui, até mais e tchau, tchau.